Senhor! Estamos aqui para mais uma aula, hoje falando de um profeta que vai falar sobre fidelidade. Mas antes de entrar aqui no nosso profeta, eu quero agradecer os nossos pastores, né? Pastor Abinaí, pastora Meire, que são os nossos maiores incentivadores. Eles têm investido muito no Ministério Infantil, preocupados, né, com essa geração que está aí, preocupados em levar conhecimento para a sua criança, para os seus filhos e também de formar com conhecimento sistemático, um conhecimento conciso, concreto, as nossas equipes, os nossos professores, os nossos líderes. Então a você, nós agradecemos também pela sua disponibilidade. As pessoas que estão aqui acompanhando a gravação dessa aula, meu esposo, meus filhos, a mídia Atos ao Pai, que tem sempre se disposto a estar aí também cooperando e levando a mensagem do Senhor até você. Hoje nós vamos falar de um profeta do pré-exílio. Nós já falamos em aulas anteriores a definição de pré-exílio, exílio e pós-exílio. Isso é importante ficar claro na mente das nossas crianças para que elas possam contextualizar a mensagem do Senhor que é transmitida através desses profetas. Hoje nós vamos falar sobre Oséias. Oséias, ele faz parte ali do grupo dos profetas menores. Mas como assim? As crianças elas vão perguntar: tia, mas por que ele é um profeta menor? É porque ele era pequenininho? Não é porque ele era pequenininho, Jeremias era grande. Então é porque a mensagem de Oséias é uma mensagem menos importante do que a mensagem de Isaías? Não, também não é essa a resposta. Não tem nada a ver com tamanho ou com importância. Eles estão em um grupo de profetas maiores e profetas menores em relação ao tamanho do livro que foi escrito. Mas se formos olhar para o valor da mensagem, a mensagem ela é entregue para o povo de acordo com a necessidade e a vontade de Deus. Como eu disse, a nossa aula hoje é sobre Oséias. E qual é a principal mensagem de Oséias? A principal mensagem de Oséias é fidelidade. Então nós vamos falar muito sobre fidelidade aqui nessa aula. Mas antes disso eu quero deixar uma sugestão para você, que é o versículo de memorização e não está no livro de Oséias. E eu já quero aqui deixar para você, vou ler e você anote aí. Está no livro de Salmos, de número 86, verso 15, que diz assim: Tu, Senhor, és Deus de compaixão e de amor, és sempre paciente, bondoso e fiel. Esse versículo resume muito a mensagem do Senhor através do seu profeta Oséias aqui, nesse contexto aqui da história de Oséias. Bem, falando aqui um pouco sobre esse profeta do pré-exílio, né, que está no grupo dos profetas menores, como eu disse antes. Oséias quer dizer o Senhor salva ou o Senhor ajuda. A questão dos nomes aqui no contexto da Bíblia Sagrada é muito importante a gente pontuar isso. Por quê? Porque os nomes eles sempre trazem um significado, ou da situação que a pessoa está vivendo, ou da situação interna que ela está vivendo, ou do ambiente externo, social e do contexto que aquela criança nasceu. Por exemplo, quando o filho de Raquel e Jacó nasceu, que nós conhecemos ele por nome de Benjamim, o filho mais novo dos 12 filhos de Jacó, antes de Jacó dar o nome de Benjamim para ele, Raquel, antes de morrer, ela dá o nome para essa criança de Benoni. Por quê? Significa dor. E aqui nessa história de Oséias, nós vamos ver que ele teve 3 filhos e os nomes aqui é muito importante. E Oséias quer dizer o Senhor salva ou ajuda. Onde Oséias profetizou? Oséias profetizou uns 5 anos antes do fim do reinado do rei Jeroboão II, que foi o rei de Israel, das 10 tribos. É bom você pontuar isso. Por exemplo, você pode falar para as crianças, para elas fixarem, né, quem era o reino do norte, né, que capital Samaria, era conhecido como Reino de Israel. E quem era o rei? Jeroboão II.
A outra tribo, que é o reino do sul, só tinha... A outra tribo não, o outro reino, que era o reino do sul, só tinha 2 tribos e fazia parte desse reino a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Para que elas possam fixar bem isso, o manuseio da maquete é importante nesse momento, né? Os castelinhos você pode ir mostrando, porque as crianças são audiovisuais, então é mais fácil para que elas possam memorizar a história através dos recursos que a gente tem disponibilizado lá no nosso grupo, né? E as irmãs que também têm nos apoiado bastante, a vocês, nosso carinho, né? Nosso agradecimento a todos vocês que têm cooperado, dividido esses recursos aí com toda essa equipe. Bom, voltando aqui, qual a mensagem dele, apesar dele ter profetizado em Israel, a mensagem dele também alcançou Jerusalém, não ficou só em Israel. Então vamos ver aqui o que era a mensagem de Oséias. O livro de Oséias ele vai começar contando a história de um casamento. E quando você for começar a passar esse conteúdo para as crianças, você vai começar perguntando, dizendo para as crianças que nós vamos falar aqui hoje de fidelidade. O que é fidelidade? Aí você deixa as crianças participarem, né? E pode começar ali a instigar elas, né? O que é fidelidade para você? Aí elas vão responder, vão interagir, você vai explicar o que é fidelidade. Por exemplo, você pode já ir trazendo a história para o contexto da criança, vai dizer que Oséias era um profeta do Senhor e que a nação de Israel naquele tempo estava corrompida, muito corrompida. O que é ter uma nação corrompida? É quando as pessoas no conjunto ou a pessoa no individual, ela está fora da vontade de Deus. Deus, quando ele resgata o seu povo ali do Egito e estabelece leis para eles, né? Cria uma nação com leis, com governo, Deus esperava que o povo fosse fiel. Então, qual que é o contrário de fidelidade? É infidelidade. Então Deus, ele espera que nós sejamos fiéis. O que é ser fiel? Ser fiel é você obedecer em amor. E aí aqui você já pode trazer uma aplicação para os dias atuais. Você consegue obedecer? O que é obedecer para você? Usa exemplos do nosso contexto diário. Deus, quando a gente lê a palavra do Senhor e viaja ali, né, nas histórias, como essa história, por exemplo, nós vamos enxergar, nós vamos perceber o quanto o Senhor é didático. E aqui nesse contexto, ele usa o casamento de Oséias para explicar para aquela nação o quanto a nação estava sendo infiel com o Senhor. O quanto aquela nação estava sendo ingrata, porque o Senhor alimentou essas pessoas no deserto, o Senhor calçou, vestiu, deu livramento, transformou, fez muitos milagres, transformou águas amargas em águas doces, e ele expulsou ali os povos que moravam naquelas terras, deu a posse da terra para o povo, e cuidou do povo, e agora que o povo está ali, nós vimos na aula passada, né, que vocês acompanharam, o quanto o povo estava próspero, porque esse rei, Jeroboão II, ele prosperou muito a nação, porque ele era um rei militar, e era muito estratégico, então ele prosperou, as pessoas estavam bem financeiramente, porém, uma parte da sociedade estava sofrendo com a corrupção do povo, com a corrupção da liderança. E Deus se preocupou com isso e viu que as pessoas estavam se afastando dele, se distanciando dele por esses pecados que eram praticados ali entre a nação. Então Deus chama Oséias e fala: olha, Oséias, você vai casar com uma prostituta e você vai amar muito essa prostituta. E é exatamente isso que a história ela se baseia, né, todinha no casamento de Oséias com essa mulher. E eu quero trazer aqui um conhecimento para você a respeito dessa condição dessa mulher, que naquela época era uma condição honrosa. Não era uma mulher de vida
que ela se prostituísse em qualquer situação. Não, ela era uma adoradora do templo de Baal. Baal e Aserá eram os deuses daquele tempo. E eles acreditavam ali que se eles fizessem oferendas a esses deuses no templo de Baal, a terra ia se tornar ainda mais fértil. Eles iriam alcançar uma vida financeira ainda melhor. E aqueles que não tinham vida financeira abastada, eles tinham na mente deles, a alma corrompida deles, achavam que se eles fizessem ali essas oferendas a esses deuses, eles também iriam alcançar ali uma prosperidade financeira, né? Então, acabou que a nação toda ela estava corrompida nesse nível. Quando nós olhamos lá quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que tem uma prática que o Senhor condena, que é o de cozinhar o bezerro no leite da mãe. Era uma prática que eles faziam. Pegava o leite da vaca e cozinhava o bezerro no leite da vaca e pegava esse leite e jogava na terra. Porque tinha uma crença na época que esse leite ia fazer com que a terra fertilizasse, né? E a plantação ia crescer, ia dar muitos frutos. E isso foi irritando o Senhor de uma forma que Deus fala, não, eu preciso mostrar para esse povo de uma forma bem didática que isso que eles estão fazendo eu não aceito e vou mostrar para eles como que é a minha relação com eles, porque Deus, Ele quer um relacionamento fiel da sua igreja com Ele. Por isso que as Escrituras dá o exemplo da noiva de Cristo. Nós, como igreja, o conjunto de pessoas que forma a igreja aqui na terra, nós somos a noiva de Cristo. Isso quer dizer que nós temos uma aliança com o Senhor. Nós temos uma aliança. Nós temos um governo, nós temos leis espirituais que nos regem. Então nós não podemos transgredir essas leis. E nessa época tinha essas leis, só que o povo eles não queriam obedecer essas leis. Então essa mulher, né, que a Bíblia traz e descreve ela era prostituta do templo de Aserá e Baal. Para eles, na época, isso era uma honra, ela era uma sacerdotisa do templo. Então Deus fala para Oséias casar com ela, né? Ela se chama Gomer, eles se casam e tem 3 filhos, 2 homens e uma menina. E quando esses filhos nascem, Deus coloca um nome neles. Primeiro que nasceu foi Jezrael. Jezrael é um menino, é o filho mais velho, o primogênito de Oséias e Gomer. E o nome de Jezrael significa Vale de Megido, por causa dos crimes cometidos pelos líderes de Israel. Então, aqui quando nasce, primeiro foi um escândalo, né? Quando o profeta ele toma Gomer como esposa, a igreja da época, as pessoas que deveriam servir a Deus, tomou aquilo como um escândalo. Imagina, uma pessoa vista como uma pessoa reta, uma pessoa sincera, um profeta do Senhor, uma pessoa justa, ela vai e faz uma aliança com uma pessoa que está completamente fora da vontade do Senhor, uma pessoa que tem práticas que o Senhor abomina. Então, quando Oséias casa com Gomer, eles já têm um impacto muito grande. Por quê? Como assim? Né? Você vai fazer uma aliança com uma pessoa desse nível, com uma pessoa que tem hábitos, que faz práticas que são abomináveis aos olhos do nosso Deus. Então o povo eles estavam vivendo uma hipocrisia muito grande. O que é hipocrisia? Hipocrisia é quando a boca fala uma coisa, mas as nossas ações fazem diferente. E isso para o Senhor é um pecado muito grave. E a idolatria? O que é a idolatria? A idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Né? A cobiça, por exemplo, é um tipo de idolatria e grave. E a cobiça, por que ela é grave? Porque ela fica muito escondida aqui na nossa alma. Ela passa por nós quase imperceptível.
E é um tipo de idolatria também. Então, às vezes, a gente fica muito focado na idolatria de deuses, né? Feito de pedra, de mármore, de gesso. E enquanto que a verdadeira idolatria, ela está muito escondida aqui dentro da nossa mente, dentro da nossa alma. E o povo, eles estavam ali numa situação que eles estavam errando, achando que estava acertando. E quando Gomer e Oséias têm o primeiro filho, Deus já dá uma chaculejada aqui nos líderes, né? Fala, olha, vocês estão fazendo aliança que não é do meu agrado. Não é assim que funciona, vocês têm um governo, eu estou aqui, eu sou seu Deus, acorda. Mas mesmo assim o povo ainda não compreendeu e Gomer não se sabe, né? A Bíblia não fala, só fala que ela servia nesse templo. Ela sai para lá novamente para o templo, para servir no templo de Baal, e Deus diz para Oséias, busca ela de novo. Oséias vai lá, paga um preço por ela, traz ela de volta e tem mais 2 filhos com ela. Aqui nós temos outra aplicação. Qual a aplicação? Deus fez a mesma coisa por nós. Ele pagou um preço alto, preço de sangue, preço de cruz. Por quê? Porque nós muitas vezes fazemos como Oséias fez com Gomer, como aquele povo fez. Nós fazemos alianças que não agradam o Senhor e por isso sofremos. Quando você for aplicar isso para as nossas crianças, você vai explicar para eles a consequência de sair da aliança. Aí você pode usar até um arco, né, bem didático. Coloca eles todos dentro de um arco, você pode pegar um cano, fazer um cano bem grandão, colocar todo mundo dentro, um grupo, falar, olha, aqui vocês estão protegidos, aqui Deus está protegendo, está nos protegendo, mas se você sair de dentro desse arco, o que vai acontecer? Você vai ficar sozinho, você vai ficar desprotegido. Pode usar ilustração de rebanho, né? Quando a ovelhinha sai, o lobo come, para poder exemplificar que nós temos que ficar na aliança. E que essa aliança, ela tem um preço, ela tem um governo, ela tem regras. E que as regras, elas existem para nos favorecer. Essas regras, elas existem para nos ajudar e vai nos aproximar muito de Deus. Então, eles têm um segundo filho, que é uma menina, e Deus diz para Oséias colocar o nome dela de não amada. Isso está lá no capítulo 1 do livro de Oséias, versículo 6. E Deus está dizendo que Deus não vai amar e perdoar mais o povo de Israel. Simples assim, não vou mais amar vocês. Por quê? Porque vocês não me escutam, vocês não me obedecem. Então essa era a mensagem que Deus estava passando através desse segundo filho, né? Que é a filha que traz esse nome de não amada, tem esse significado de não amada. E as pessoas viam aquilo e se faziam de rogadas. Elas se faziam de rogadas, elas viam, entendiam, mas aquilo não produziu o efeito no coração das pessoas. Então Deus deu mais um filho para Oséias e Gomer. E foi um menino, e esse menino, o significado do nome dele é não meu povo. Ou seja, o povo de Israel não é mais o meu povo. Triste, né? A gente pode falar isso para as crianças. Triste, olha que triste. Você já imaginou viver uma vida sem Deus, viver uma vida sem o governo do Senhor? Porque é o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que sustenta as estrelas no céu, é o Senhor que cuida, que faz a terra produzir, dá o fruto. Que frutinha que você gosta, né? Os menores, por exemplo. Qual a fruta que você gosta? Ah, tia, eu gosto de banana, eu gosto de maçã, eu gosto de laranja. Pois é. Você já parou para pensar quem é que faz o pé de laranja crescer, dá aquela laranja docinha, gostosa? Então, é o Senhor. Né? E começa a trazer ali para o contexto da criança a importância de andar nos caminhos do Senhor. Essa história aqui dá para a gente fazer um tanto de visual, um tanto de situações aqui que vai trazer aí na memória da criança, vai desenvolver no coração dela um comprometimento, né? Um prazer de andar em obediência, um prazer de andar em obediência. Esse é o nosso alvo. Bom, o pecado aqui, ele é duplo, né? Para Judá e Israel, como eu disse no início da aula.
Oséias é um profeta que profetizou em Israel, mas a mensagem dele também alcança Judá. E o pecado deles era cometido ali tudo na ânsia de... As pessoas saíram do nível espiritual que Deus tinha colocado no coração delas. Elas saíram ali do ambiente espiritual, esse ambiente espiritual diretivo que o Espírito Santo dá para cada um de nós, e começaram a querer ali viver como os povos daquele lugar, né? Ter líderes humanos, né? Deus mostrava para eles que eles precisavam andar em retidão, em justiça na presença dele, e todas as vezes que o povo andava em justiça, em retidão na presença do Senhor, as plantações elas cresciam, os frutos eram bons, eles prosperavam. Mas todas as vezes que o povo saía da direção do Senhor, Deus fazia com que a chuva diminuísse, a terra não desse os frutos que fossem necessários. Então, isso tudo acontecia não porque Deus queria ser ruim para o povo, mas porque Deus queria chamar a atenção do povo para si, para que o povo arrependesse dos seus pecados. E eles saíram da dependência do Senhor e começaram a buscar a ajuda do Egito, da Síria. Isso está lá no capítulo 14 e versículo 3. E eu quero ler essa parte para você, porque é importante você pontuar para as crianças. Nós precisamos trabalhar com elas para elas entenderem exatamente o que é pecado. Essa geração nossa hoje é uma geração muito atenta. Elas recebem informações, é muita informação, né, das redes sociais, em escola, e elas precisam chegar lá na escola, chegar no ambiente onde elas vão estar sabendo o que é pecado. Então agora é a nossa vez, é a nossa oportunidade de pontuar para as nossas crianças o que é pecado e dar nomes para os pecados, né? E tem coisa, equipe, irmãos, professores, coordenadores, líderes, que não tem como a gente desconstruir no sentido assim, tornar mais simples. Tem situações que a gente já tem que falar o termo certinho, explicar. Por quê? Porque se nós, enquanto líderes, professores chamados por Deus, não fizermos isso, alguém lá fora vai fazer isso de maneira distorcida e vai trazer um conhecimento que de repente nunca mais vai ser desconstruído no coração da criança. Então é a nossa oportunidade, e eu quero deixar aqui para vocês essa passagem que está aqui no livro de Oséias, né? Capítulo 7, verso 11, que diz assim, ó: quando tento curar o povo de Israel e fazê-lo ficar rico de novo, a única coisa que vejo são seus pecados e a sua maldade. São mentirosos, são ladrões, que roubam as casas, assaltam pessoas na rua, né? Eles pensam que eu esqueço todos os seus pecados. Estão rodeados pelas suas maldades e não posso deixar de vê-las. Então é importante a gente pontuar essas questões e falar, olha, quem pega a borracha do coleguinha, né, é ladrão, você está roubando, não pode, é pecado. Quem mente é pecado. Quem dá um empurrão, dá um beliscão, morde, é pecado, né? Então pontuar e dar nome aos pecados é muito importante nesse momento aqui dos profetas. Corrupção, mentiras, falsos testemunhos, assassinatos, né? Os sacerdotes estavam corrompidos, os profetas, Deus acusou os profetas e os sacerdotes de não ensinar o que era correto para o povo. Então todo esse contexto ele deve ser trabalhado de forma bem didática, lúdica, aí com as crianças, para que elas possam entender qual é realmente a mensagem do livro de Oséias. Bom, mas não fica só em castigo, não fica só em situação de pecado. Como eu disse para você no início dessa aula, lá no Salmo 86, nós vamos ver que Deus é bom e é fiel. E toda essa ilustração do casamento de Oséias com Gomer vai ilustrar a descida, né, a vinda, a encarnação de Jesus como homem aqui na terra, para que o povo, nós hoje, né,
tenhamos ali, quando Jesus fala, eu sou a porta, né? Ele é a nossa oportunidade de redenção, né? Para que nós possamos também pedir perdão, reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos pecados e ter a oportunidade de convivência com Deus e viver segundo o governo dele. Então, Deus ama o seu povo, né? Se você ler lá no capítulo 11, do verso 1 ao 11, Deus, ele promete, né, que ele vai fazer justiça novamente e é por isso que Oséias é chamado profeta do amor, porque começa ali, né, com amor. Ele ama uma pessoa que não merece, ele ama uma pessoa que está fora dos padrões dele, fora da vontade dele, fora do que ele gostaria que ela fosse, mas ele ama ela demais. Ele ama ela a um ponto de ir lá no templo, pegar ela lá numa situação de servidão daquele templo ali, de profeta de Baal e Aserá. Ele vai lá e ainda paga preço por ela e traz ela de novo para casa, cuida dela, dá dignidade, dá nome para ela, dá honra para ela. E é isso que Deus fez conosco quando Jesus ele veio e morreu por nós ali na cruz. Foi exatamente isso. Nós não merecíamos, você não merece, eu não mereço, mas ele fez porque ele ama. Então, Oséias, a principal mensagem do livro de Oséias é o amor de Deus por seu povo. E para concluir, né, Deus não força o seu povo a aceitar o seu amor. Né? Oséias, ele vai ali, ele traz Gomer de volta, né? Ele fala para Gomer, né? Não está escrito, mas eu posso imaginar que ele vai ali com todo cuidado e traz Gomer de volta para casa. E isso nos mostra que Deus, ele não vai nos forçar, tem que ser uma atitude espontânea, uma vontade espontânea, de livre-arbítrio, de vontade própria, consciente, fora das emoções, porque emoção, inclusive, é uma dica que eu quero deixar aqui para você que vai fazer o apelo, mesmo no seminário Pequenos Teólogos, às vezes vem famílias, né, crianças que ainda não aceitaram Jesus. Se você percebeu ali que tem crianças que precisam fazer essa decisão, não deixe de fazer o apelo nas nossas aulas, porque o Senhor, ele está pronto a salvar em todo o tempo, EBD, seminário, culto kids, né? O Senhor, ele está ali até às vezes numa conversa informal, em um ambiente de lazer. Imagina num ambiente onde está sendo ensinada a palavra do Senhor. Então não deixe de fazer o apelo para as nossas crianças. E quando você for fazer o apelo, faça um apelo consciente. Traga a criança ali para o contexto e deixe ela consciente de que ela está fazendo uma escolha própria, sem ser induzida, mas uma escolha de livre-arbítrio, né? Então, a última mensagem do livro de Oséias está registrada lá no capítulo 14, verso 9, que diz assim: Povo de Israel, volte para o Senhor, seu Deus. Você caiu porque pecou. Voltem para Deus. E isso é maravilhoso, né? Então aqui, todo esse contexto de casamento, de pecado, né? O Senhor, a mensagem que Ele traz para nós é de redenção, é de oportunidade, é de escolha. E é por isso que falamos de fidelidade. Então você vai concluir a sua lição falando que é importante a gente ser fiel. O que é ser fiel? É amar o Senhor em obediência, fazer aquilo que Ele requer de nós em amor, uma obediência de amor, por escolha. E essa foi a nossa aula de hoje, né? Falando aí dessa oportunidade da morte de Jesus, né? O sangue dele que nos lava, nos redime de todo pecado. Ele é a porta, né? E nós devemos passar por ele e nós vamos encontrar prazer, vamos encontrar pastagem, muita comida. E você pode usar aí vários visuais
né? Deus vai te dar direção. Então, que a sua aula seja uma aula linda. Eu tenho certeza que vai ser um marco na vida dos nossos alunos, das nossas crianças. E eu te aguardo para a próxima aula. Até mais!